Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos entrando aí. Sejam todos bem-vindos a essa live. Essa live hoje é uma live muito especial, apesar que as outras também foram muito especiais, mas hoje vai ser uma live que nós vamos falar com o CEO de uma empresa, né? Nós nunca falamos, né? Eu nunca conversei com o CEO, né, online aqui. Já conversei, claro, em outros momentos, mas hoje nós vamos conversar com o CEO de uma empresa de tecnologia que está trazendo para o Brasil a tecnologia do hidrogênio molecular, uma tecnologia que eu já uso há um bom tempo, uma tecnologia que eu já conheço há um bom tempo, utilizando água hidrogenada para mim, né? E eu comprei o aparelho da Hydrogen Max e achei por bem conversar com o CEO, com o dono da Hydrogen Max, né? O João Paulo Eloy, para que a gente converse e eu possa passar essa informação para os meus pacientes e que todos adquiram essa informação, que é muito importante, né? Conhecer um pouco mais sobre essa molécula de hidrogênio molecular, o poder que o hidrogênio molecular pode fazer nas nossas células, nas nossas mitocôndrias, melhorar a parte de antioxidação. Então, resolvi nada mais, nada menos do que convidar o dono da empresa, da Hydrogen Max, para que ele possa explicar tudo sobre o hidrogênio. Ele já entrou aqui, eu vou convidar ele. Boa noite, Luciana. Boa noite, Ni. Boa noite, Patrícia, Jean. Todos que estão aqui, muito obrigado pela presença. E eu vou chamar aqui João Paulo para a gente iniciar a nossa conversa. E aí, pessoal, vai mandando as informações. Olá, Aloy, tudo bom? João Paulo, tudo bom? Boa noite, doutor Fernando. Tudo Boa bem, graças noite, a Deus. E tudo bem? você? Boa noite, graças a Deus. Então, eu Bom. estava falando para o pessoal já ir mandando as perguntas. Vão colocando as perguntas que vocês tiverem aqui no balãozinho e também compartilhando essa live aí com as pessoas que vocês acharem que é interessante conhecer um pouco sobre o hidrogênio molecular e ninguém mais, ninguém menos do que, né, o dono, o criador da Hydrogen Max, para que a gente possa conversar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre o hidrogênio. Primeiro, João, muito obrigado pelo você aceitar meu convite, muito obrigado por você estar aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre hidrogênio molecular, o que o hidrogênio pode fazer para a vida das pessoas e também dos meus pacientes, porque eu adquiri, né, como eu já falei, uma máquina com você e é muito importante para que todos saibam. Legal, doutor Fernando. Ó, mais uma vez, uma boa noite a todos que estão participando da live, né? A gente sabe que a live vai ficar gravada, então vai ter pessoas que vão assistir depois, mas Exato, exato. como o doutor Fernando falou, se você puder, clica nesse aviãozinho aí, compartilha com o máximo de pessoas possível, clica no coraçãozinho, assim o algoritmo aí do Instagram vai entender que a live está sendo relevante, vai compartilhar para o máximo de pessoas possível. Olha, Exato. é uma honra poder estar participando aqui da live junto contigo. A gente tem um propósito de poder falar dessa tecnologia, não simplesmente da tecnologia, né, doutor, mas falar da molécula de hidrogênio, uma molécula que, quando eu conheci há praticamente 5 anos atrás, comecei a estudar, comecei a me aprofundar, fiquei encantado e aí alguns paradoxos começou a ser quebrado na minha vida, porque eu venho da indústria farmacêutica, eu trabalhei 14 anos na indústria farmacêutica, então eu sei como funciona o sistema, né? E quando eu descobri o hidrogênio foi um divisor de águas na minha vida e hoje, graças a Deus, encontrei o meu propósito e estamos aqui trabalhando, levando saúde, informação, conteúdo através da Hidrogen Max. É isso aí, muito bom, muito bom. E vamos começar já primeiro pela primeira pergunta, como você mesmo falou assim, do propósito.
Me conta assim, o que fez você resolver investir na molécula de hidrogênio, conhecer da onde que veio, como que tudo começou? Boa pergunta. A Hydrogen Max, ela nasceu junto numa parceria minha e do meu ex-sócio, do Marcelo. Nós congregávamos na mesma igreja e ele um dia compartilhou comigo, eu tinha uma ideia, eu trabalhava na indústria farmacêutica e o meu último trabalho de carteira assinada foi num laboratório de nutracêuticos. Então nós fabricávamos ali vitaminas, minerais, enfim. E a gente conversou para poder divulgar esses produtos nas redes sociais e ele me trouxe a informação do hidrogênio. Eu não conhecia na época, comecei a estudar, a pesquisar sobre hidrogênio e é como eu falo para os meus clientes, principalmente para quem é da área da integrativa, doutor Fernando, eu falo assim, olha, é um mundo onde você está entrando, não tem como mais você voltar atrás. Você tem que estar ciente disso, porque abre muito a nossa mentalidade e algumas perguntas que a gente tinha internamente dentro da gente começam a ser respondida, né? E aí nós começamos a Hydrogen Max sem propósito, sem intenção de virar a maior fábrica da América Latina. E a gente começou trabalhando com equipamento que produzia na época 150 ml de hidrogênio molecular. E só era para hidrogenar a água ali, para a pessoa consumir a água hidrogenada. E com aquele equipamento pequenininho, doutor Fernando, já começou a surgir grandes resultados. Mas dando um passo atrás e falando um pouquinho do hidrogênio, a gente começou a ver alguns artigos científicos, estudar e entender. E aí conhecemos o primeiro equipamento que surgiu lá atrás, muitos anos atrás, que foi o equipamento da água Kangen, né? O primeiro equipamento que os japoneses fizeram. E é engraçada a história do hidrogênio molecular, porque existe uma ilha em Okinawa, lá no Japão, ao qual as pessoas elas morriam com mais de 100 anos de causas naturais, não ia para os hospitais eram praticamente vazios, e ali os cientistas começaram a estudar o campo gravitacional da Terra, a alimentação, o que tinha em comum daquele vilarejo, e descobriram que tinha uma nascente naquela ilha de Okinawa e eles tomavam aquela água ali, todos juntos tomavam aquela água. E descobriram que naquela água produzia o hidrogênio, os minerais que tinha naquela nascente ali produziam o hidrogênio molecular. E os japoneses, como são muito inteligentes, né, espertos, desenvolveram o primeiro equipamento, doutor Fernando. E depois dali, a coisa começou a expandir. Os chineses também, que são um país muito inteligente, uma população muito inteligente. Eu tive o privilégio de ir lá em 2023, conhecer a China. E aí eles desenvolveram os equipamentos para a área da saúde, através de uma tecnologia chamada membrana separadora de prótons. Então, sim, foi dessa forma que surgiu o hidrogênio, né, para a área da medicina e começou a dar tantos resultados. Mas a nossa história começou com um equipamento muito pequenininho e começou a ter resultados e resultados. Aí começamos a ver os artigos científicos, doutor Fernando, que mostravam que quanto maior o fluxo de hidrogênio, maior era o resultado. Aí nós fomos desenvolvendo de 150, 300, de 300, 450 e hoje temos equipamentos de até 3 litros de hidrogênio. Beleza. E me fala uma coisa, isso depois nós vamos chegar nele ainda, né? Estamos ainda na sua empresa, para que a gente possa entender qual o maior desafio, porque você falou ali da China, das membranas, você importa essa membrana, traz para o Brasil, e eu sei que você monta ele aqui, e o que é mais complicado para você? Foi entender como seria a sua empresa de aumentar cada vez mais, né, a produção de hidrogênio, ou buscar a melhor tecnologia, né? Porque, como você me disse, essa membrana é o que tem de mais novo no mundo do hidrogênio molecular. Exatamente. Nossas primeiras gerações, hoje a Hydrogen Max está na quinta geração de geradores de hidrogênio. E lá atrás, nós começamos com um equipamento, doutor, que era através de um líquido que nós chamamos de eletrólito, ou para alguns chamamos de refil de hidrogênio. O sistema interno do nosso equipamento era feito de aço inox 316L. E através desse líquido, dessa química que é dentro do sistema, ele, através do positivo e com o negativo, o cátodo do pro anodo, quebrava a molécula da água
e produzia o gás hidrogênio. E tivemos inúmeros resultados com esse equipamento. Porém, doutor, a gente começou a ver que os artigos científicos, por mais que eles mostravam os benefícios do hidrogênio molecular, eles mostravam através de uma tecnologia chamada PEM, membrana separadora de prótons e titânio platinado. Quando nós descobrimos essa tecnologia, nós ficamos encantados. Por quê? A tecnologia ela só funciona através de água destilada. Então não vai nenhum tipo de química, nenhum tipo de líquido, não vai nenhuma peça estratosférica dentro do sistema, mas sim somente a água destilada através dessa peça ela conseguia quebrar a molécula da água e produzir o hidrogênio. E hoje, nesses mais de 480 mil artigos científicos que tem espalhado pelo mundo inteiro, tudo é baseado através da tecnologia da membrana separadora de prótons. E aí, doutor, a gente começou, quando em 2023 nós tivemos a oportunidade de ir para a China, a gente visitou 17 fábricas. E nessas 17 fábricas, a gente visitando, nós descobrimos a fábrica mãe, no que diz respeito em tecnologia de hidrogênio. Ela disseminando para as outras fábricas saem revendendo para o mundo inteiro. E aí nós fizemos uma parceria com essa fábrica, nós fizemos a parceria com o dono da fábrica e começamos a trazer os equipamentos todo pronto da China para o Brasil. Só que aí tem um grande detalhe, doutor. As cargas de impostos são altíssimas, o transporte aéreo é muito alto, a gente não tinha condições de trazer grandes quantidades para poder trazer de navio, então isso encarecia muito o produto. Um equipamento que nós produzimos hoje aqui de 450 ml, nós vendíamos a R$ 17.500, era muito caro. E hoje nós conseguimos trazer essa peça, essa tecnologia, e estamos montando aqui dentro do Brasil. O nosso maior desafio é esse, de poder entregar um melhor produto, né? Graças a Deus a gente traz essa tecnologia. Existe tecnologia falsa e existe tecnologia legítima, mas graças aí à nossa audácia de poder ir lá na China, nós trouxemos a tecnologia legítima. Então já vamos começar a falar sobre isso daí, já vamos entrar sobre qual o benefício do hidrogênio. Mas me conta um pouco, o que você percebeu lá, que é essa tecnologia falsa e essa tecnologia verdadeira? Como vocês descobriram? Porque eu sei que para você ter uma água bem hidrogenada, uma água antioxidante, seria interessante o maior negativo da ORP, certo? Exato. Que é a oxirredução. Então, quanto mais negativo, mais antioxidante seria, falando de água, né? E o que você percebeu lá de falso e verdadeiro? Me conta um pouco sobre isso. Quando surgiu a oportunidade de nós podermos visitar a China, a gente produzia os geradores de hidrogênio molecular, né? E aí alguns clientes começaram a entrar em contato conosco perguntando se nós não tínhamos a garrafa que gera hidrogênio na água, né? Como essa garrafa aqui. Certo. E o que aconteceu? A gente começou a estudar sobre essa tecnologia e descobrimos que existia a tecnologia legítima e a tecnologia falsa. Se tratando de garrafa, doutor, antes de nós entrarmos no gerador, a tecnologia, se ela não for legítima, quando você faz a eletrólise aqui na água, aqui ela tem água mineral aqui dentro, né? Eu peguei a melhor água de qualidade que nós temos aqui, apertei o botãozinho e ela está fazendo o processo de hidrogenização. Esse sistema que tem aqui na base, aqui, ó, é a tecnologia da membrana separadora de prótons de titânio platinado. Nós descobrimos que o titânio platinado, quando ele não é legítimo, ele vai soltando micros metais pesados na água, imperceptíveis. E aí o que acontece? A pessoa acaba tomando uma água enriquecida com hidrogênio, mas ao mesmo tempo ela acaba tomando uma água contaminada com metais pesados. Isso nos preocupou muito, porque hoje é muito fácil as pessoas falarem assim, eu vou trazer produtos da China. Importam lá, traz e revende. Mas se tratando de saúde, doutor, a gente precisava trazer a melhor tecnologia, a tecnologia segura, que não causaria danos para a saúde dos nossos clientes. E aí foi quando surgiu essa oportunidade para a gente ir. E visitando as fábricas, realmente nós podemos ver com os nossos próprios olhos sobre essa tecnologia. Já migrando para o equipamento sobre a tecnologia PEM, olha que interessante, inclusive está rolando alguns burburinhos na internet falando sobre a tecnologia da membrana nos geradores de hidrogênio molecular.
Por quê, doutor? Lá atrás, antes de eles fabricarem células para a área da saúde, existiam células de hidrogênio para partes industriais. E aí, essas células que são para partes industriais, ela tem um material dentro da membrana que, se ela tiver contato com o gás ou com a água, ele solta um material tóxico chamado PFAS. Só que os chineses, quando eles viram essa oportunidade para a área da saúde, eles introduziram um sistema dentro da membrana chamado polímetro, que esse polímetro ele faz a blindagem da membrana e a água e o gás não tem contato com essa membrana, com essa película chamada PFAS. Então, hoje, essa tecnologia que nós temos aqui no Brasil é a tecnologia mais avançada e mais seguras para poder colocar nos geradores de hidrogênio. Entendi. E aí, isso daí, tanto para o hidrogênio inalado, quanto para o hidrogênio dentro da água hidrogenada. Exatamente. Hoje, o sistema... A tecnologia é igual. A tecnologia é exatamente igual. Hoje, os geradores que a gente tem produzido aqui dentro da fábrica, doutor, eles são 4 em 1. Então, a pessoa consegue hidrogenar a água, seja numa jarra ou num copo d'água. Por 15 minutos, a água está super antioxidante. Segundo, é a inalação através do catéter tipo óculos. Terceiro, é através do óculos. E quarto, é através do auricular. Certo. E aí você consegue fazer um tratamento com todos esses e ainda entrar com a água hidrogenada para que a pessoa possa beber também durante o tempo. E quanto tempo essa água hidrogenada, que você falou de 5 minutos, ela mantém esse hidrogênio? Ela perde com facilidade, não perde com facilidade? Quando você abre a garrafa, ela sai para o ar? Como que é isso daí? Boa pergunta. Hoje, a gente indica, quando a pessoa vai hidrogenar uma garrafa de 2 litros, se ela tiver uma tampa de metal que vede bem a garrafa, ela hidrogenando por 15 minutinhos, doutor, e ela deixar a garrafa fechada, o hidrogênio ele permanece na água por até 2 dias. Olha que interessante. Agora, no processo da pessoa abrir a garrafa e fechar para consumir a água, o hidrogênio permanece na água por até 5 horas. Perfeito. Então, durante 5 horas, a pessoa tem uma água hidrogenada ali para ela poder consumir no serviço dela ou na academia. Perfeito, muito bem. E me fala uma coisa, vamos entrar um pouco mais sobre o fator antioxidante. O que você pode me falar sobre como que atua nas nossas células a água? O que é melhor, uma água hidrogenada ou um hidrogênio inalado, para que a gente possa explicar para as pessoas e que as pessoas entendam e elas possam também, caso queiram, adquirir a garrafa que faz o hidrogênio ou então o próprio aparelho para fazer em casa. Daqui a pouco nós vamos chegar nas patologias que são mais estudadas, que você tem mais informação para depois a gente poder passar para o povo. Mas me fala uma coisa, fala um pouquinho sobre a molécula antioxidante, como que ela atua no nosso corpo. Olha, isso é muito interessante. E a gente está entrando numa parte aqui ao qual muitas pessoas não têm uma informação, mas Deus, na sua infinita perfeição, ele deixou o hidrogênio molecular na natureza e também, ao mesmo tempo, ele colocou dentro do nosso organismo. Olha que interessante, o nosso próprio corpo tem a capacidade de produzir hidrogênio molecular. Isso tudo através do nosso intestino. Hoje, doutor, infelizmente, as pessoas estão sofrendo com a desbiose intestinal. E a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Alguns doutores aí dizem que até o primeiro cérebro nosso é o intestino. É porque ele foi desenvolvido antes do nosso cérebro. Quando na divisão celular, ele foi desenvolvido antes. Então, por isso que falam que é o primeiro cérebro. Faz sentido. Faz sentido, verdade. E o nosso intestino, quando ele está no estado saudável, doutor, ele tem a capacidade de produzir até 12 litros de hidrogênio por dia. Só que, infelizmente, devido à nossa má alimentação, à falta de exercício físico, poluição eletromagnética, uma água de má qualidade que muitos de nós têm tomado, infelizmente, a maioria das pessoas estão passando pelo processo de desbiose intestinal, né? E aí ela está nesse estado onde precisa trazer o intestino para o estado saudável, que é o estado da eubiose. E olha só que interessante, doutor.
Se a pessoa consumir a água hidrogenada, pelo menos 600 ml de água hidrogenada por dia, ela já consegue regular essa microbiota intestinal. E falando do antioxidante, eu quis dar essa pincelada, falar que Deus é tão perfeito que colocou esse gás dentro de nós, mas falando sobre o antioxidante, o hidrogênio molecular, ele é 88 vezes menor do que a molécula da vitamina C. Então, ele consegue permear rapidamente na membrana plasmática e atingir ali o nosso núcleo da célula, que é a mitocôndria. Então, hoje o hidrogênio ele é a menor molécula, porém ele é o maior antioxidante que consegue ali combater os radicais livres, a cascata de estresse oxidativo e combater os radicais que são prejudiciais à saúde, que são os radicais hidroxilos. Muito bom. Bom, então ele sendo menor e mais eficiente, ele seria super útil numa terapia em conjunto com o ozônio, certo? Porque aí o ozônio, quando você introduz, porque normalmente quando nós fazemos ozônio, a gente solicita para os pacientes, não no dia de aplicação, mas depois está tomando uma vitamina C, porque precisa de um antioxidante, porque o ozônio oxida, né? Então, se fizer uma terapia em conjunto entre o ozônio, tanto o ozônio, a hemo menor ou até a via retal, isso daí pode ajudar bastante você fazer uma aplicação de inalação ou uma água hidrogenada, correto? Perfeito. Hoje, muitos profissionais trabalham com microscopia de campo escuro. Outros já não trabalham. Mas a microscopia de campo escuro ela é bacana porque dá para você ter um parâmetro de como está o terreno biológico do paciente, né? Mas mesmo assim, a pessoa não tendo a microscopia de campo escuro, ela tem que fazer esse trabalho de poder dar o antioxidante primeiro no paciente, modular esse terreno biológico para depois entrar com a ozonoterapia. E aqui vem uma informação interessante para quem é ozonoterapeuta, que está nos assistindo ou que vai nos assistir. O hidrogênio molecular, ele é o principal, ele é o maior modulador do terreno biológico e ele é potencializador de outras terapias. Então, se você trabalha com ozonoterapia, nós indicamos, através do nosso centro de ensino e pesquisa, você entrar primeiro com hidrogênio molecular, seja uma sessão ou duas sessões, modulando esse terreno biológico, para que depois você entre com a ozonoterapia, seja hemo maior, hemo menor, insuflação, o resultado vai se tornar ainda mais potente. Perfeito, muito bom. E me fala uma coisa, você comentou sobre o ozônio. O ozônio é inalatório, nós falamos sobre a água, falamos também para a visão e o da audição. Me fala um pouco sobre o que seria indicado, tá? Nós já sabemos, por exemplo, a água ajuda também a melhorar as células antioxidantes, melhora a desbiose, a inalação também, porque ela já vai diretamente na corrente sanguínea, porque você respira. Agora, o óculos e a parte do ouvido, para que seria interessante? Me conta um pouco. Bom, ainda bem que você tem aí, você já pode mostrar para o pessoal, para eles entenderem um pouco mais de como isso pode ser utilizado. Quais são as patologias mais utilizadas e que vocês veem que tem melhor resultado? Doutor, lá atrás, como eu falei, a gente produziu equipamento que era para hidrogenar a água. Depois a gente vendo os artigos científicos, mostrou que na parte terapêutica inalatória é surreal também. E aí os médicos que são parceiros nossos acabavam falando, olha, existe um artigo científico que falava que o hidrogênio traz grande resultado para a parte ocular. E aí nós começamos a estudar, e começou a aparecer muito artigo científico falando que o hidrogênio para os olhos ajuda na catarata, no glaucoma, síndrome do olho seco e na degeneração macular. Inclusive, hoje, doutor, eu falei com uma profissional da área da saúde, que ela está fazendo um upgrade no equipamento dela, ela tinha o anterior, está migrando para o novo, e ela me contou um testemunho maravilhoso, que a mãe dela estava ali na fila do SUS para poder fazer a cirurgia da catarata. E aí o SUS chamou ela para poder fazer a cirurgia. Só que nesse período que ela estava fazendo a cirurgia, que ela estava no período de espera, a filha, né, que é a terapeuta, começou a fazer a terapia ocular nela. E foram 6 meses fazendo 20 minutinhos todos os dias. Doutor, olha que interessante.
chamaram ela para poder fazer a reavaliação antes de fazer a cirurgia. Quando foi fazer a reavaliação, não, viu que não precisava mais fazer a cirurgia da catarata. Que já Olha tinha que interessante. resolvido. Muito É, já bom, tinha né? resolvido. Inclusive, ela falou assim: João, minha mãe vai gravar um depoimento para você compartilhar nas suas redes sociais. Boa. Então, o óculos Boa. aqui, doutor, ele é muito prático. A pessoa pode. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Aqui a pessoa pega o óculos aqui, coloca, e essa parte aqui vai engatado lá no equipamento, e todo o gás que está sendo produzido no equipamento vai estar saindo aqui nas entradas aqui do óculos, e todo o gás que está sendo gerado vai diretamente nos olhos do paciente. Entendi. Muito bom, muito interessante. E me fala uma coisa, e da parte dos ouvidos? Seria interessante para zumbido, para tontura, para que seria interessante assim essa aplicação? E outra pergunta já junto. Pode fazer tudo junto, tudo misturado. Por exemplo, fizer 1 hora de tratamento, ele já faz todos, já vai o hidrogênio inalatório, já vai no auricular, ou não? Você tem que separar, fazer um pouco um, um pouco outro. Me conta um pouco sobre isso. Muito legal sua pergunta. Depois que a gente descobriu a parte ocular, os outros doutores também falaram assim, olha, tem artigo científico para a parte auricular. Vamos estudar também e desenvolvemos também o fone, né, para poder fazer a terapia auricular. Bom, hoje existem as evidências, aí a literatura está nos mostrando que o hidrogênio também ajuda na parte da otite, na inflamação dos ossos dos tímpanos, zumbido de ouvido, que são mais de 32 tipos de zumbido de ouvido, né? É muito E até mesmo complicado tratar o zumbido de ouvido, né? Muito demais, complicado. demais. E eu tenho um depoimento aqui, doutor, que a gente está para poder lançar nas próximas semanas, de uma senhora que ela adquiriu o nosso equipamento e ela viu que a gente estava falando que ajuda na parte da audição. E ela comprou o equipamento, começou a fazer uso e ela tinha perdido, eu não lembro qual é a porcentagem que ela tinha perdido da audição, mas todas as vezes que ela ia atender o telefone, ela tinha que colocar no viva voz e colocar perto do ouvido assim, a pessoa tinha que gritar com ela, né? E olha que interessante, ela começou a fazer a terapia de hidrogênio durante 3 semanas, fazendo 20 minutinhos todos os dias. E aí um dia a irmã dela ligou para ela e ela foi atender o telefone, colocou como de costume, né? Colocou aqui assim no viva voz. E a irmã dela foi dar o grito com ela, como fazia todos os dias. E na hora que a irmã dela foi gritar, ela falou assim: "Ô, não grita não, eu tô ouvindo". E aí ela ficou assim, na hora, assim, caiu as vendas dos olhos, ela falou assim, nossa, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. E foi assim, foi uma alegria ela compartilhando isso conosco. Por quê? Porque ela perdeu a audição no decorrer da caminhada dela. E o hidrogênio trouxe a audição dela de novo, não trouxe 100%, mas do que ela fala pra gente que melhorou ali entre 50% a 60%. Eu acredito que tudo que é relacionado, né, para o estresse oxidativo, o hidrogênio ele vai atuar de forma brilhante e vai melhorar os sintomas. Agora, tendo outros fatores que não têm correlação com, né, a oxidação, claro que ele não vai atuar. Então, por isso que precisa ser muito bem indicado, muito bem orientado, e eu vejo muito benefício assim, porque muitas das alterações do nosso corpo, ele é correlacionado a um estresse oxidativo, né? Nós respiramos e nós oxidamos, a nossa respiração já oxida o nosso corpo. E se nós não tivermos um fator antioxidante bem trabalhado, uma mitocôndria muito saudável, que muitas vezes as pessoas não têm, né, precisa trabalhar uma biogênese mitocondrial, o hidrogênio vai fazer esse fator perfeitamente. Agora, a minha pergunta é o seguinte: no ouvido, ele tem alguma. Porque, assim, se você ficar mandando um ar para dentro, né, você, por exemplo, no ozônio, você precisa tomar um cuidado, senão você estoura o tímpano da pessoa. Como que é? Ele tem um escapezinho para poder ter como se a gente fala, um ladrão, né? Para poder sair assim o ar?
como que ele faz? Ou ele é bem sucinto e é isso daí pode ser bem tranquilo? Eu estou te perguntando isso porque a minha próxima pergunta é a segurança. Boa É pergunta. seguro? Não é seguro? Ele dá pureza? Não dá pureza? Para a gente poder entender um pouquinho mais. Só responder na sua pergunta anterior, se você me perguntou se poderia fazer tudo de uma vez, né? Isso é. Inalação, óculos, auricular. Pode, doutor. Inclusive, os nossos equipamentos, nós somos a única empresa que tem um equipamento que você consegue fazer até 3 procedimentos ao mesmo tempo. Então, hoje, o paciente ele consegue fazer a inalação. Na outra saída do equipamento, que depois eu vou mostrar para vocês, a pessoa consegue engatar esse óculos, esse equipamento aqui, esse acessório, e esse acessório você consegue fazer o óculos e você consegue fazer o auricular ao mesmo tempo. Então ele é Entendi. tudo interligado. Então é um equipamento que você consegue fazer até 3 procedimentos ao mesmo tempo. Respondendo a sua pergunta agora, doutor, as pessoas me perguntam muito isso. Olha, não pode fazer uma pressão no canal auditivo, tem a questão do tímpano. E aqui eu vou te dar uma informação muito tranquila. Existem equipamentos específicos para você fazer tanto a parte ocular quanto a parte auricular. Como o equipamento ele solta uma pressão muito grande de hidrogênio, as pessoas elas precisam entender que existem equipamentos que trazem segurança para você fazer esse tipo de terapia. Hoje nós temos equipamento de 450 ml, 900, 1 litro e 200 e até 3 litros. Hoje, os equipamentos que são mais indicados para você fazer o auricular e o ocular, o auricular e o ocular, são os equipamentos de 450 ml, 900 ml e 1 litro e 200. Já o equipamento de 3 litros, que é uma potência muito grande, ele é contraindicado por causa dessa pressão. Então, quando a pessoa vai fazer a parte auricular, ele é bem sucinto, ele é bem tranquilo. Você sente os barulhos das bolinhas da água destilada lá dentro do sistema fazendo barulho, então ele é bem tranquilo, tanto na parte auditiva quanto na parte ocular, doutor. Perfeito. Deixa eu só voltar um pouquinho, falando de segurança agora também, das placas, né? Separadoras de próton. Você tinha comentado sobre ter, ter liberação de metais tóxicos e tudo mais. E vocês têm uma comprovação de que não libera, que libera, para que isso seja também divulgado, para que as pessoas ganhem mais confiança também, né? Porque, como você falou, tem esses burburos aí na internet, algumas coisas são verídicas, outras coisas são falsas, são só para poder acabar mesmo com a evolução da tecnologia, porque a gente sabe que tudo que começa a ter. Desculpa. Tudo que começa a chamar atenção, as pessoas começam a bater em cima, principalmente porque ocorre redução de fármacos, né? E tudo mais. Então eu queria saber um pouquinho mais sobre isso daí de vocês. Olha, é muito bom a gente falar sobre isso, doutor, porque todas as peças que nós trazemos, na verdade, nós trazemos 2 peças para poder montar o gerador, que hoje é a tecnologia PEM, até se o senhor me permitir, vou pegar, tá aqui do meu lado. Claro. Essa aqui é a tecnologia PEN que a gente fala muito na internet e as pessoas não conhecem, não sabem que vai dentro do equipamento, né? Então, essa aqui é a membrana separadora de prótons. Essa parte mais cinza escura aqui, ele é o titânio platinado legítimo, tá? Não solta metais pesados. E aqui no meio aqui é onde vai a membrana separadora de prótons, onde tem o polímetro. A pessoa a fazer a inalação e não ter contato ali com o PFAS. E todos esses produtos nossos, eles têm certificações. Até, inclusive, eu tinha feito uma live na semana passada, eu imprimi aqui para me poder até mostrar para o público, doutor. Se você me permitir aqui, ó, eu até gostaria de... Aqui, ó. Então, hoje, todos os nossos equipamentos, eles são laudados, eles são testados, que mostram a eficácia, a eficiência do produto, né? Que não há contaminantes. Até se a pessoa quiser depois ter acesso a esse documento, nós mandamos em PDF, a pessoa pode ver tudo certinho. E fora isso, a gente também, nós inclusive estamos para mandar o equipamento, por mais que as certificações mostrem
a eficiência do produto, nós estamos também para levar os nossos equipamentos em um laboratório em São Paulo, ao qual faz análise do gás, para também comprovar, não só a comprovação científica de fora, mas comprovar aqui no Brasil também que os equipamentos eles produzem somente hidrogênio. Os geradores com refil de hidrogênio, que é o eletrólito, ele já tem essa certificação que comprova que só produz hidrogênio e oxigênio. Agora, os equipamentos com a membrana, nós estamos também para poder fazer isso agora. Maravilha, ótimo. Isso daí é muito importante porque gera confiança, né, na empresa de vocês e também para nós, como profissionais da saúde, que vamos aplicar nos nossos pacientes, né? Porque às vezes esses pacientes pegam essas informações fora na internet e aí depois falam, não, mas isso daí é aquilo lá que gera metal tóxico, isso daí vai me prejudicar. E, na verdade, aí você mostra que da empresa, que está tudo certinho, que tem essa certificação, e isso você, profissional, ganha também confiança para poder apresentar um melhor tratamento. Né? Isso é muito legal. Me fala uma coisa, nós falamos sobre todos os tipos, mas e sobre o banho? Por exemplo, pegar esse que produz mais, que é de 3 litros, e colocar numa banheira e jogar lá para hidrogenar água, tem benefício para melhorar a oxidação, a antioxidação da pele? Ou, por exemplo, só a água hidrogenada, se você pegar, passar ela também numa ferida, ela tende a melhorar, tende a ajudar? Fala um pouquinho o que você sabe sobre isso daí. Eu, inclusive, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Hoje existe vários produtos, tecnologias de hidrogênio molecular para a área da saúde, né? Uma delas é esse produtinho aqui, né? É um spray, um nebulizador, na verdade, que você coloca aqui água mineral, ou água filtrada, ou até mesmo água destilada, ele consegue liberar essa nebulização aqui, ó, para as mulheres, né? Principalmente as mulheres que gostam de cuidar ali do seu rosto, da sua pele. Mas falando do banho, hoje existem tecnologias como o chuveiro, que você consegue instalar na sua casa, você consegue tomar um banho com a água hidrogenada. Hoje também existem banheiras, inclusive nós lá visitando a China, nós tivemos a oportunidade de visitar a Canton Fair. A Canton Fair é a maior feira de tecnologia da área da saúde, a maior. E lá, doutor, existe a Semana da Área da Saúde e nós encontramos banheiras que já têm a tecnologia de hidrogênio molecular para as pessoas estarem tomando banho. E existem muita evidência científica para tratamento urticária, tratamentos de pele, pessoas que estão com psoríase. Eu tenho, inclusive, um depoimento de uma pessoa que ele comprou equipamento para ele poder inalar. É um senhor que ele é fazendeiro de Piracicaba. E a mulher dele, ela tinha uma psoríase na mão e eles já procuraram um dermatologista, tomaram vários medicamentos e não resolvia. E aí um dia a mulher dele teve a ideia de pegar uma Tupperware, encher de água mineral e começou a hidrogenar ela e começou a colocar a mão dela e ficava ali com a mão na água hidrogenada. Fazia isso várias vezes ao dia. E passando-se algumas semanas, eles foram verificar e a psoríase dela sumiu. Olha só colocando a mão na água hidrogenada. Então, sim, existe evidências. Inclusive, doutor, as pessoas falam assim, poxa, o cara está falando isso porque de repente quer vender o produto dele. Mas não, gente, tudo que nós estamos falando aqui na live, existe evidência científica. Se as pessoas forem hoje no PubMed, digitar lá hidrogênio molecular em inglês e colocar o nome da patologia ao qual ela quer procurar ali, ela vai ver inúmeros artigos científicos. Se você só colocar hidrogênio, tem mais de 800 mil. Tem mais Olha de isso, olha. 800 mil, porque eu coloco e eu estou estudando muito sobre hidrogênio, ando estudando muito sobre hidrogênio para aplicar nos meus pacientes, para as patologias, né? Enquanto meu aparelho não chega, eu vou estudando e vou vendo para que vai sendo benéfico, né? E eu acredito muito nessa parte da psoríase. E fazendo mais coisas ainda, inalando e também bebendo água, porque a água ajuda na desbiose e nós sabemos que a psoríase ela começa no intestino como uma doença autoimune por desequilíbrio de permeabilidade intestinal. Então, uma água rica em hidrogênio, ela vai ajudar bastante
nessa permeabilidade intestinal, vai melhorar a eubiose, né? Vai gerar uma eubiose, não vai desequilibrar, e ainda com outros suplementos você consegue ainda diminuir a permeabilidade e melhorar. E aí depois, na parte tópica, você vai fazendo também todo o tratamento, e eu acho que é muito interessante, muito fantástico sobre isso daí. Demais, demais. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nós falamos também sobre os aparelhos e tudo mais. Agora sobre a quantidade, né? O ml, quantos ml? Para uma pessoa, para começar a fazer o tratamento, ou para ela comprar, ou para uma clínica, o que você indica de princípio, dependendo para a clínica começar a utilizar essa técnica, né? Porque, por exemplo, eu pesquisei aqui em Guarulhos, eu moro em Guarulhos, né? Nós somos os primeiros a adquirir essa tecnologia aqui. Nenhuma das clínicas eu coloquei, pelo menos eu coloquei na internet, as pessoas divulgam na internet, ninguém divulgou que trabalha com hidrogênio aqui em Guarulhos. Então nós vamos ser a primeira clínica a implantar um atendimento dos nossos pacientes. Quanto você indicaria para início, para que a pessoa comece a entender e depois por que precisa aumentar para 2 litros, para 1 litro, 3 litros, que seja, para aplicar para mais pacientes ao mesmo tempo? Ou existem patologias que precisam ser com mais hidrogênio inalatório? Como que seria isso daí? Doutor Fernando, excelente pergunta do senhor, viu? Isso é muito importante a gente poder estar falando na live, porque hoje a Hydrogen Max ela tem uma política de trabalho ao qual nós queremos vender um equipamento, nós não queremos simplesmente vender. O nosso propósito não é simplesmente ganhar o dinheiro. O nosso propósito é sim, tudo a gente sabe que é o dinheiro que a gente consegue fazer as coisas, mas a gente precisa entregar o melhor para o nosso cliente, seja um profissional da área da saúde, seja um consumidor final. E se tratando hoje de clínica, depois nós vamos para o consumidor final, mas tratando de profissionais da área da saúde, os profissionais chegam na gente e falam assim, João, o equipamento de 300 ml, ele não resolve na minha clínica? Eu não vou ter já sucesso com ele? Eu falo assim, claro que você vai ter, perfeito, você pode ter resultado com ele. Porém, o grande desafio hoje, doutor, é a questão do tempo. Né? Quanto tempo o seu paciente ele tem disponibilidade para poder ficar na clínica, né? Quantas vezes na semana ele pode ir na clínica? Eu tive uma clínica aqui em Araçatuba, né? E a gente é aqui do interior de São Paulo, e o meu grande desafio na clínica era poder fazer os pacientes vir, no mínimo, doutor, 2 vezes na semana. É verdade. Né? Isso é muito difícil, por causa da correria cotidiana, as pessoas não têm tempo para poder vir. Então eu falo assim, olha, se você se comprometer, vir a 2 a 3 vezes na semana, um equipamento de 300 ml ele já vai trazer resultado. Agora, vale ressaltar, quanto maior a patologia, né, quanto maior a doença que a pessoa tem, como uma pessoa oncológica, um câncer, uma leucemia, precisa de um equipamento com fluxo maior. Não sei se o senhor conhece um doutor chamado José de Felipe Júnior. José Felipe Júnior, assim de nome não me recordo. Ele é de São Paulo, ele é um médico que trabalha com oncologia, né? E ele é um cara que trabalha com hidrogênio molecular há anos, desde 2005, se não estava engano. E eu tive a oportunidade de visitar a clínica dele, ele é referência nessa parte de hidrogênio molecular em São Paulo. E ele me explicando um pouquinho mais, eu perguntando, né, perguntando para o cara experiente ali, ele falou assim, João Paulo, doenças neurodegenerativas, doenças, patologias de câncer, tem que ser um equipamento com fluxo de hidrogênio de 450 ml para cima. Se a pessoa puder usar um equipamento de 900 ml, 1 litro e 200, melhor ainda, porque é assim que nós iremos dar no ditado popular, uma pancada nas células cancerígenas, né? E modular esse terreno biológico o mais rápido possível. Então, hoje, se ela tiver paciente oncológicos, a gente acaba sempre indicando equipamento de 450 ml para cima. João, mas no equipamento de 300 ml não vai me atender? Vai sim, porém você precisa fazer mais tempo de inalação nesse paciente no seu consultório.
Perfeito. Esse tempo vocês têm mais ou menos ideia? Tipo, 2 horas, 3 horas? Temos sim. Hoje o equipamento de 300 ml para uso preventivo, se você pegar a microscopia de campo escuro e você fazer análise antes e depois, a gente percebe que o É equipamento fantástico, né? é fantástico, é muito, é lindo, viu? A gente É. percebe que em 1 hora as hemácias já começam a desaglomerar, seja no equipamento de 300 ml, 450, já dá uma alteração gigantesca. Já os equipamentos de 900 ml para cima, entre 30 e 40 minutos, doutor, você já vê uma transformação. Aquilo que está tudo aglomerado, tudo oxidado, empilhado, com rolô, já vê uma alteração gigantesca e as hemácias fluindo rapidamente. Então, a gente indica 1 hora de inalação nos equipamentos de 300 ml, 450 e 900. Já nos equipamentos de 1.200 e 3 litros, 20 a 30 minutos, já há uma alteração gigantesca. Agora, para os equipamentos de 300 ml, para tratamentos oncológicos, nós indicamos a pessoa fazer no mínimo 2 horas de inalação por dia no consultório. No consultório. Sim, claro. Porque são casos crônicos, né? Agora a gente acabou já adiantando que agora eu ia entrar nessa parte de patologias, né? É, que tipo de patologias? Nós já falamos das visuais, né? Já falamos das auditivas, mas das patologias crônicas, né? E isso daí que o povo quer saber. O público quer entender, assim, eles não querem, na verdade, entender como que faz, que as hemácias vão se separando, que vai diminuindo o estresse oxidativo. Na verdade, quer saber assim, para mim, o que vai ajudar, né? Então, doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, artrite, isso daí você consegue melhorar, porque são patologias que geram mais estresse oxidativo, consequentemente, você reduzindo esse estresse oxidativo, você vai ter bons resultados nesse tipo de patologia, correto? Eu mesmo, eu tenho não uma garrafa de vocês, né, porque eu já tinha comprado já há muito tempo antes, mas eu tenho uma outra garrafa que eu utilizo e que eu percebo uma boa diferença. E eu indicava para os meus pacientes para eles comprarem, porque era o que eu tinha, né? Era o que eu tinha de experiência. Ó, essa garrafa é boa? Ó, para mim foi boa, tá? Tá aqui, ó. Compra aí. E eu via resultados, e tem pacientes meus que até emagreceram Sim. tomando água hidrogenada, porque isso daí ajudou a diminuir o estresse oxidativo, claro, que nós fizemos um acompanhamento, né? Mas ajudou bastante e ele percebe, ó, essa água me dá mais energia, eu me sinto mais disposto quando eu tomo essa água hidrogenada do que quando eu tomo água normal. Então ele leva essa garrafa para tudo quanto é lugar e isso daí vai gerando energia. Mas me fala das patologias, o que você consegue perceber claro, dos retorno dos seus clientes das patologias mais crônicas? O que ajuda melhor? Olha, hoje nós temos muito feedback aqui na nossa empresa, através aqui do nosso comercial, as pessoas assim trazendo resultados maravilhosos com pessoas que estão sofrendo com artrite, artrose, osteoporose. Eu tenho um caso da minha mãe tomava pregabalina, minha mãe tomava medicamentos para fibromialgia e ela sofria muito, as mãos inchavam, e no outro dia era o joelho que estava doendo, era a coluna. E quando ela começou a fazer o uso da água, não foi nem da inalação, foi da água hidrogenada, já houve uma melhora muito significativa na vida dela. Até as mãos desincharam, as dores sumiram, até inclusive começou a ir para a academia, agora deu uma parada, mas isso é interessante, porque o hidrogênio, como ele consegue ele, trabalhar no nível celular, quebrando toda a cascata do estresse oxidativo, ele gera energia, né? Principalmente, doutor, quando você faz a inalação, por equipamento produzir o hidrogênio e o oxigênio, enquanto o hidrogênio está combatendo os radicais livres ali no organismo, o oxigênio do equipamento ele vai gerar energia para a ATP. Então, as pessoas, principalmente para atletas de alta performance, que faz ciclismo, que corre, que gosta de jogar os seus futebol, estão tendo resultados surpreendentes através do hidrogênio molecular, principalmente na hora da performance, quanto na parte da recuperação.
Inclusive, eu voltei a fazer academia alguns dias atrás, e o que está me ajudando, o pessoal fala assim, olha, toma a creatina, que a Creatina, creatina combate ali o ácido lático, né? Mas olha que interessante, existem evidências científicas que o hidrogênio molecular ele consegue combater ali o ácido lático no organismo. Olha que né? interessante. Ah, e Então, por assim, que não doutor, depois você toma junto, né? então a Já toma creatina misturado, só não pode colocar na maquininha, porque senão estraga, né? Mas você exato, pode depois exato. colocar, misturar. Eu muitas vezes faço isso. No pós-treino, eu preparo o hidrogênio na garrafa e coloco a proteína e mexo ela e Olha, tomo. Você entendeu? legal. E aí você acaba utilizando dos dois tipos. Né? Então eu já há um bom tempo eu já utilizo. Agora eu vou começar a utilizar de forma inalatória, né? Mas é Legal. muito interessante. E sobre as contraindicações? Me fala um pouco sobre as contraindicações. Existe contraindicação? Tem paciente que fala, olha, melhor não usar porque isso pode piorar. Por exemplo, eu trabalho muito com LED, infravermelho. E aí tem estudos que falam que pode, por exemplo, pacientes com câncer ativo, o LED pode piorar, tá? Mas também não tem nada comprovando, é que nem na gestante. Né? Você só não usa porque você não vai colocar em risco para ir Isso. fazer estudo uma gestante, você entende? Então, por isso que tem Exato. poucos estudos com gestantes, poucos estudos com pacientes oncológicos, mas em relação ao hidrogênio, teria alguma contraindicação ou para gestante, ou para oncológico, ou para outra? Eu percebi que doenças neurodegenerativas, isso daí é fantástico, né? Tem um vídeo Fantástico. seu falando, mostrando sobre Parkinson, do Sim. paciente que estava tremendo e começou a Botafoguense? fazer inalação, ele parou de tremer, né? Então, isso Sim. daí é muito interessante. Mas tem alguma contraindicação? Olha, boa pergunta. Olha, hoje nas mais de 480 mil artigos científicos, a informação que eu tinha, o senhor já falou que já tem mais de 800. Então eu vou Tem, mais de nessa agora. 800. Olha, mais de 800 artigos científicos. Até hoje, doutor, nós não encontramos nenhuma evidência científica falando que o hidrogênio tem alguma contraindicação, né? A gente tem uma molécula também moléculas não parecida, mas também que ajuda muito na recuperação, que é o ozônio. O ozônio tem algumas contraindicações, né? Tem alguns efeitos colaterais. Já o hidrogênio, até hoje, não tem nenhuma evidência que mostra que tem alguma contraindicação. E as pessoas então perguntam para a gente assim, João Paulo, então eu posso usar no meu bebê, eu posso usar na minha esposa que está gestante, eu posso usar no meu filho que está de 1 ano. Vamos lá, nós vamos agora trazer algumas informações muito pertinentes. Não é porque não existe evidências científicas que tem alguma contraindicação que nós vamos colocar para todo mundo fazer. O senhor mesmo acabou agora de falar do LED, né, na gestante. Sim. Então, o que nós indicamos? Hoje, crianças acima de 7 anos, elas podem fazer o uso da inalação, elas podem fazer o uso do óculos, pode fazer o uso do fone. Já uma gestante, o que nós sempre indicamos é fazer o consumo da água ingesta, enriquecida com hidrogênio. Na inalação, nós já não indicamos, ainda que não exista nenhuma evidência, mas por questão de precaução e segurança, nós só indicamos a fazer o uso da água ingesta. Já nas pessoas mais idosas, pode fazer uso da água ingesta, pode fazer uso da inalação. As pessoas falam assim, João, então por não ter contraindicação, eu posso dormir inalando? Fala assim, olha, pode, mas o seu corpo não tem tanta capacidade de absorver tanto hidrogênio assim. O que vai acontecer? Ele vai transformar em água, em líquido no seu organismo. Então, ó, se você fazer o uso da inalação 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, já está mais que suficiente para você ter resultados aí satisfatórios. Perfeito. Ó, eu coloquei aqui hidrogênio, 828.955. Olha só. Qual é a quantidade? 800 e? 828.955. Acabei de, estava buscando aqui agora. Aí ele fala sobre tudo, né? Sobre hidrogênio tanto na água, contra o inalatório,
contra todos os tipos de hidrogênio, molécula de hidrogênio. O doutor, eu sei que nós estamos chegando quase Isso, no final, mas antes de isso. nós encerrarmos a nossa live, se o senhor me permitir, eu posso mostrar aqui as nossas tecnologias? Pode mostrar sim, que a gente já vai Olha, finalizar mesmo, porque senão o WhatsApp o cancela a algoritmo. gente. Exatamente. Mas olha só que interessante. Hoje nós temos aqui tecnologias. Eu vou até ligar o equipamento aqui, ó. Hoje nós temos garrafinhas de 400 ml de hidrogênio molecular com a tecnologia da membrana separadora de prótons, 400 ml com tecnologia legítima, com descarte de oxigênio, isso é muito importante. Ela precisa descartar os outros gases que são produzidos na água para que não seja Perfeito. prejudicial à saúde, só libera somente o hidrogênio na água. Nós temos a garrafinha de 1 litro, um litro, na verdade, para você levar para academia, né? As pessoas falam, pô, a garrafinha de vocês podia ter uma garrafa com uma capacidade de água maior. Nós trouxemos a tecnologia com a tecnologia PEM legítima e também com descarte de oxigênio também aqui embaixo, tá? Esse aqui é o nosso gerador. Outra garrafinha nossa também que nós temos aqui dentro da empresa. Essa garrafinha aqui, inclusive, nós vamos fazer uma campanha nela essa semana, que é a H2 Max. Essa garrafinha aqui, ela tem a capacidade de 200 ml de água. Ela produz 600 milivolts negativo da água. Uma água maravilhosa. Se você tomar 1,5 litro dela, 1,5 litro de água hidrogenada, vai hidratar 10 vezes mais a sua célula do que uma água natural. Quanto de ORP negativo essas garrafas fazem? Essa aqui produz 600 milivolts negativo, essa aqui 740 e essa aqui chegou até menos 659 milivolts negativo. Claro que vale Perfeito. ressaltar, doutor, que tudo depende da qualidade da água, né? Quanto Sim, maior a qualidade da água, mais ela vai ficar negativa, né? Mais ela vai ficar antioxidante. claro. Aqui mesmo, ó, eu peguei uma água aqui mineral, olha, coloquei aqui na minha jarra, estou fazendo um processo de hidrogenização aqui 10, 15 minutinhos, essa água aqui já vai estar super saturada, rica em hidrogênio, a pessoa já pode consumir, se ela quiser colocar numa garrafa para depois guardar na geladeira também, pode fazer isso. Esse equipamento ele conta aqui, ó, ele conta com os três acessórios e com ele você tem a possibilidade de hidrogenar a água, fazer inalação através do catéter, tipo óculos, está aqui também, ó, Sim. né? Aqui você faz a inalação, se eu quiser fazer o óculos e o auricular ao mesmo tempo, eu tiro aqui a mangueirinha com a pedra de inox e coloco o óculos aqui e o fone para poder fazer a terapia ocular e auricular. Esse aqui é um equipamento já mais robusto, é um equipamento de 3 litros de hidrogênio, também tem 3 saídas. Esse aqui ele está pré-montado, aqui só coloquei para poder mostrar para vocês, mas ele tem rodinha também para você transportar ele dentro do seu consultório. Fora isso, também nós temos também o Ozon Clean Food, que é um equipamento maravilhoso, que aqui ele vai Ah, eliminar os agrotóxicos, né? esse é fantástico. Esse é muito bom Esse, para poder fazer ozônio nas. Olha, o que eu pego de pacientes com sobrecarga tóxica e às vezes nossa, é relacionado a pesticidas. É olha fantástico esse só. daí. E, doutor, olha, muita gente não sabe, mas o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Olha que É interessante. verdade. Então, hoje, os nossos alimentos, infelizmente, têm muito agrotóxico. Isso vai acabando com a nossa microbiota intestinal. E, doutor, olha que interessante. Crianças, a gente começa a fazer o trabalho intestinal em crianças com espectro autismo, melhora assim, ó, drasticamente o temperamento da criança. Você começa a mudar a alimentação dela, tirando todos os agrotóxicos. É surreal, doutor. É verdade, porque o autismo é muito ligado à oxidação mesmo. A oxidação. É isso Exatamente. mesmo. Bom, beleza. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Mostrou aí os aparelhos, trouxe tudo para a gente. Nossa, o pessoal que for assistir vai ter muitas informações sobre o hidrogênio, tá? Queria que você colocasse aí como que é para a pessoa adquirir um aparelho de hidrogênio, onde ela pode entrar, com quem ela pode falar e se você a forma que vocês fazem para parcelar, enfim, fala aí, explica tudo sobre a sua empresa aí, como que a pessoa consegue comprar ou também para comprar para colocar dentro da clínica.
Só não comprem quem Bom, for de Guarulhos, porque aí pode ir na minha. Tô bom, brincando. pessoal, hoje nós temos o nosso site, o site da Hidrogenmax é www.hidrogenmax, HY, né, hidrogenmax com y.com.br. Lá você vai ver todos os nossos equipamentos, seja os geradores de hidrogênio, pulseiras bioquânticas, garrafinhas, Zapper Max também, nós temos o desparasitador eletrônico, que não deu tempo de mostrar aqui também, Sim. mas hoje nós temos todos os nossos produtos no nosso site. Caso você queira tirar qualquer dúvida, você pode entrar também em contato com o nosso time do comercial. Hoje nós temos o setor comercial aqui dentro da empresa, o Éder, a Letícia Gon, nós temos o Thiago Rodrigues também, que está ali no setor comercial, que vai esclarecer, tirar suas dúvidas. E eu quero deixar a oportunidade aqui para quem está assistindo a nossa live e ligar aqui no nosso comercial e falar assim: olha, eu assisti a live do João Paulo junto com o Dr. Fernando. Você ligar aqui no nosso comercial, você vai ter um mega desconto com frete grátis e podendo parcelar também sem juros, hein? Olha que interessante. Então, se você entrar em contato aqui, olha, eu vi a live, eu quero a garrafinha, eu quero o gerador, você vai ter um grande desconto aqui, é só falar pra gente. E fora Perfeito. isso, nós temos também o nosso Instagram também. Se você mandar mensagem ali no direct no Instagram, nós vamos responder você também. Nós temos todo um time aqui para te dar todo o suporte. Perfeito. Então, João, muito obrigado novamente, obrigado pela sua disponibilidade e eu tenho certeza que as pessoas vão se encantar pelo hidrogênio, assim como eu me encantei há alguns anos atrás e agora vou começar a utilizar o inalatório aí para os meus pacientes e para minha família também, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado, viu? Doutor, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. É um privilégio poder estar aqui falando dessa molécula, divulgando nessa tecnologia. O nosso propósito é isso, levar o conhecimento para as pessoas, né, para que as pessoas tenham essa oportunidade de ter esses equipamentos, essa molécula que é fantástica. Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram, que Deus abençoe, e uma ótima semana a todos, viu? Amém. Muito obrigado. Fica com Deus, viu? Gratidão, doutor, até mais. Tchau, tchau. Tchau.